e não intervenção. Professor João Alfredo, outro tema aqui bem complexo para a gente analisar. Inclusive, no último fim de semana, vários analistas, destacaram aí que todo o direito internacional foi ferido por essa ação de Donald Trump, que já ignora faz algum tempo, todos esses acordos internacionais, mas destacam a situação quase inédita, porque se a gente voltar um pouquinho no tempo, nem os nazistas foram julgados fora da Alemanha, tiveram ali o direito de serem julgados no Tribunal de Nuremberg. Como é que o senhor avalia essa situação do ponto de vista exatamente da legitimidade, até que ponto esse julgamento vai ser para valer, vai ser reconhecido internacionalmente e, claro, as punições poderão ser aplicadas a Nicolás Maduro e seus aliados? Eu vejo que esse julgamento nos Estados Unidos será juridicamente complexo, politicamente explosivo e historicamente raro. Ele não se parece como um processo penal comum, nem como um tribunal internacional, como você comentou, de Nuremberg, que julgou os nazistas. É preciso separar aqui procedimento, fundamento jurídico e controvérsias centrais. Maduro será julgado em um tribunal federal criminal no Distrito Sul de Nova York, onde, desde 2020, pelo menos tramitam acusações contra ele e contra outros membros do alto escalão venezuelano. O rito será um padrão de processo penal federal, com uma audiência inicial que deve ocorrer hoje, ao meio-dia, no horário local, em que será discutida a prisão preventiva do Nicolás Maduro, que, por óbvio, vai permanecer. E aqui, o argumento central de Washington é que os Estados Unidos eles têm jurisdição para julgar crimes cometidos fora do seu território, se esses crimes tiveram efeitos nos Estados Unidos, afetaram a segurança estadunidense ou envolveram cidadãos americanos. Isso já foi utilizado pelos Estados Unidos em outros casos de terrorismo, pirataria e lavagem de dinheiro. Quando eles enquadram Maduro como líder de um cartel narcoterrorista, eles tiram da esfera política e o colocam na esfera criminal. Então é exatamente por isso que os Estados Unidos vêm batendo há tanto tempo na questão do narcotráfico, para poder justamente fazer esse enquadramento. E os Estados Unidos não reconhecem Maduro como presidente legítimo da Venezuela. Logo, argumentam que ele não pode invocar as imunidades de chefe de Estado, É claro que muito disso é altamente questionável, porque a imunidade de chefe de Estado não depende de reconhecimento político e protege a função e não a pessoa. E o fato é que o que os Estados Unidos fizeram no sábado foi por conta própria, de modo que foi sem anuência das Nações Unidas, sem anuência do Tribunal Penal Internacional. Ele foi capturado por uma força militar estrangeira numa ação ilegal. Só que a gente tem uma ação ilegal que capturou um governante ilegítimo. Então veja como a gente tem o menos e o menos aqui, um do lado do outro, E isso gera um precedente muito perigoso. Porque se tribunais nacionais passam a julgar chefes de Estado estrangeiro com base em acusações criminais unilaterais, o sistema internacional entra no e quem tem poder julga. Isso não é compatível com o modelo de soberania das atuais relações internacionais, e isso pode gerar uma política externa para países mais poderosos de que eu entro, eu invado, eu tomo alguém e julgo isso em outro lugar. Isso geraria aí uma diplomacia do mais forte e a gente retrocede em termos de direito internacional. Lembrando que falar isso não é, de modo algum, concordar com o Nicolás Maduro ou mesmo simpatizar com a alta cúpula do poder venezuelano. Com toda certeza. O que a gente está discutindo aqui é, na verdade,